Queridos irmãos e irmãs, Jesus, este Evangelho, faz um convite claro a cada um de nós. Abrir nossos ouvidos, nossos corações, nossa vida para acolher a palavra de Deus. Quem tem ouvidos, ouça. Ouvir, além de só deixar que penetre nos ouvidos, é escutar estas realidades que o Senhor nos ensina e deixá-las frutificar no nosso coração. A parábola do semeador nós muito bem conhecemos, já escutamos tantas e tantas vezes, mas ainda muitas vezes somos falhos em deixar que a graça de Deus produza no nosso coração muitos frutos. O Senhor que lança as sementes do Evangelho em todos os corações, em todos os terrenos possíveis. O Senhor que não deixa de lançar, o Senhor que procura ofertar em cada coração, em cada vida, a palavra de Deus. Mas cada um tem a sua maneira, a sua forma de acolher, como nós vemos diante deste Evangelho. O terreno pedregoso, o terreno arenoso, o terreno que fica à beira da estrada, enfim, diversas realidades de uma mesma raiz, podemos assim dizer. A semente é lançada para todos. Nós compreendemos a misericórdia de Deus através dessa ação. Deus não exclui nenhum coração, nenhuma pessoa. Para todos é dado a palavra de Deus, mas apenas alguns corações é capaz de acolher essa palavra e deixar produzir frutos. Apenas algumas pessoas são capazes de acolher e fazer frutificar. E aí está a chave central de compreensão deste Evangelho, da parábola do semeador. Nos encontrarmos como o terreno, a terra boa que acolhe esta semente. Quantas vezes, pelo caminho, nós deixamos que diversas realidades apodreçam a terra do nosso coração, onde é jogada e plantada a palavra de Deus. Quantas vezes, pelo caminho, nós deixamos que as pedras sufoquem a semente do Evangelho que Deus coloca no nosso coração. Quantas vezes deixamos que espinhos também sufoquem esta mesma realidade. A semente até começa a brotar, começa a produzir frutos, mas ela é sufocada pelas preocupações do mundo, pelas fadigas, pelas ansiedades. Quantas e quantas realidades nos afastam de Deus? Quantas e quantas realidades nós deixamos ser superior à graça de Deus? Quantas e quantas depressões tomam conta da nossa vida a ponto de esquecermos da essencialidade e da centralidade que é Deus. A semente foi lançada, sempre é lançada em nossos corações, mas nós não somos capazes de produzir frutos, porque não abrimos completamente o nosso coração à graça, à experiência do amor de Deus. É preciso pararmos para refletir o quão profundo estamos deixando a palavra de Deus penetrar em nossas vidas. Porque às vezes ela chega apenas na superficialidade, e na superficialidade não consegue transformar como é necessário o nosso coração. A princípio nós entendemos, a princípio nós acolhemos, vivemos uma rápida transformação, mas aquilo cessa, como fogo de palha, logo se apaga. É preciso adentrar mais profundo nos mistérios de Deus, que nos chama, que nos sustenta, que nos envia, que deseja ter conosco plena e verdadeira comunhão. Deus, amor e misericordioso, que planta nos nossos corações a sua bondade, a sua paz. Deus, o semeador, sua palavra, a semente, nossos corações, o terreno. Uma realidade clara para nós, mas que é preciso estarmos sempre atentos diante da proposta, do convite, do chamado de Deus que Ele faz a cada um de nós. Jesus alerta aos discípulos ao concluir o Evangelho: quem tem ouvidos, ouça. É abrir-se,
a profundidade daquilo que o Senhor está nos dizendo. A palavra de Deus, ela penetra os nossos ouvidos, nos nossos corações, na nossa alma, mas além de penetrar, precisa fazer pleno sentido em nossas vidas. É saber escutar e compreender aquilo que o Senhor nos fala constantemente através da Sagrada Escritura, do Evangelho, um próprio exemplo da vida de Cristo Jesus, que se entrega por amor a nós, para sermos capazes de, na profundidade da nossa vida, acolhermos tais realidades e permanecermos firmes, fiéis até o fim, produzindo frutos em abundância para o reino de Deus. A semente que cai em terra boa, ela permanece eternamente, dando frutos em abundância. Porque ali foi capaz de encontrar realidades consideravelmente eficientes para que produzisse frutos. Um terreno bem cuidado, adubado, trabalhado, diariamente, cuidado pelo agricultor, cuidado para que possa permanecer sempre produzindo frutos. E o cuidado é inspirado por Deus a cada um de nós. Se nós não cuidamos do terreno do nosso coração todos os dias, ele vai se apodrecendo, ele vai se perdendo, ele vai deixando de produzir frutos, vai deixando de ser um terreno bom, vai se tornando um terreno ruim ao longo do tempo. Não é porque hoje nós somos um terreno bom, forte, que produz muitos frutos, que amanhã continuaremos a ser, se não cuidarmos do terreno do nosso coração. Então, acima de tudo, é preciso estar sempre atentos. Um terreno bom pode se tornar um terreno pedregoso, pode deixar que os espinhos tomem conta, pode deixar que as pragas, os matos tomem conta, se não cuidarmos. Então, é estar atento para continuarmos a ser a cada dia esse terreno que acolhe a palavra de Deus e se deixa frutificar. A experiência íntima e pessoal com Deus, que ninguém e nada nesse mundo pode nos tirar. A única certeza que nós temos, quando nós nos entregamos inteiramente a Deus, quando nós nos apoiamos nesta realidade, nada pode nos tirar dela. Isso nós precisamos ter firmes e claros no nosso coração todos os dias. Que a graça de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, nos auxilie constantemente a ter profundidade, a ter raízes, a ter certeza daquilo que acolhemos no nosso coração, que não seja passageiro, que não seja temporário, que não seja raso, mas que encontre sustento dentro de nós. O nosso coração precisa sustentar a nossa fé constantemente. O nosso coração precisa sustentar essa certeza do amor de Deus todos os dias, a confiança plena de um coração que se entrega ao Pai constantemente. Não podemos deixar que no nosso coração brota uma fé fraca, falha, que aos poucos vai se perdendo por não ter profundidade. Nós precisamos estar atentos, nós precisamos buscar constantemente. Nós não podemos nos conter, nos alegrar por ter uma fé fraca, uma fé rasa. Não deve ser motivo de vanglória para nós saber que estamos no caminho de Deus, mas não temos profundidade, porque isso se perde com o tempo. Mas a graça de Deus, quando ela encontra de fato um terreno fértil, ela permanece. Busquemos, meus irmãos e minhas irmãs, sustentar no nosso coração uma fé enraizada na palavra de Deus, na Eucaristia, na cruz de Cristo, nos sacramentos, aquilo que Deus nos concede de mais sublime na nossa vida, para nos sustentar constantemente. A graça, ela nos é dada de diversas maneiras, resta a cada um de nós acolhermos para que ela nos sustente. A graça de Deus é o adubo que vai sustentando a cada dia a nossa fé, o nosso coração. Portanto, não percamos a graça para as coisas do mundo, não percamos a graça para os pecados que às vezes nós vamos cultivando no nosso coração e não conseguimos deixar de lado. Os pecados que às vezes a gente vai cultivando e deixa tomar conta da nossa vida, os pecados de estimações que assim a gente vai dizendo, cai num dia, cai no outro, e consecutivamente vai caindo nesses mesmos pecados, sem se incomodar, sem se preocupar. Porque são estes pecadinhos, que às vezes a gente chama de pecadinhos, mas são pecados como qualquer outro, que às vezes
vão estragando o terreno do nosso coração, vão estragando e apodrecendo, deixando espinhos, pedras na semente lançada do Evangelho, e aí nós nos perdemos e não conseguimos ter profundidade, não conseguimos perseverar na fé. Na primeira dificuldade já se entrega, já perde a vida, já morre, porque não sabe compreender profundamente o amor de Deus. Tenhamos a coragem de todos os dias de pedir a Deus que fortaleça a nossa fé, o nosso coração, para sermos verdadeiramente terrenos férteis, terra boa, que sabe acolher, que sabe produzir, que sabe sustentar, mesmo com as dificuldades. A raiz está ali, crescendo cada vez mais. Uma terra boa, ela sabe se sustentar. Deixemos que a graça de Deus adube o nosso coração, fertilize em nós o amor sincero, a fé profunda, o desejo de amar cada vez mais a Deus, transformar o nosso coração por esse amor, com o amor de Deus na cruz por cada um de nós. Não há melhor forma de nos sustentar, senão buscando cada dia mais aquilo que Deus nos concede de melhor, o seu amor por cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.